Olá a todos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, vamos ver o que acontece quando o povo de Israel, especificamente uma pequena parte da tribo de Judá, resolve voltar ao Egito. Para isso, vamos ler o texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 43, iremos ler dos versículos 7 ao 13, e diz assim a palavra do Senhor: E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei, e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Antes de dar a explicação sobre o texto que lemos no início do vídeo, eu quero contar para vocês o motivo do povo de Judá que restou em Jerusalém após Nabucodonosor ter dominado aquele território, estarem com medo e o que os motivou a ir para o Egito. Quando a Babilônia dominou sobre o território de Jerusalém, eles instituíram um novo governante para dominar sobre Judá. O nome desse governante era Gedalias, e infelizmente ele foi morto por um homem de sua época, que se chamava Ismael. Por conta disso, os judeus que habitavam em Jerusalém ficaram com medo de sofrerem retaliação dos babilônicos, pois a morte de Gedalias, que era o governador escolhido por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, poderia ser tratada como um ato de rebelião, quando esse assunto chegasse aos ouvidos do rei. Então, o povo começou a cogitar a possibilidade de se esconderem no Egito, mas, antes de fazer isso, eles resolveram consultar o profeta Jeremias, para ver se Deus poderia dar uma palavra de direção para eles. Quando eles pediram esse favor para Jeremias, eles prometeram que não importa qual fosse a palavra dada por Deus, eles obedeceriam sem questionar. Então, Jeremias começou a buscar ao Senhor, e após 10 dias, Deus deu uma palavra para ele. Deus disse o seguinte, que o povo não precisava fugir para o Egito, eles poderiam permanecer em seu território, que nenhum mal iria lhes suceder. Deus disse que eles não precisavam se preocupar com o rei da Babilônia, porque ele não lhes faria nenhum mal. Deus também disse que caso eles obedecessem, eles seriam abençoados naquela terra. Mas, assim que ouviram estas palavras, os líderes do povo começaram a contrariar Jeremias e o chamaram de mentiroso, e não acreditaram nas palavras dele. E pegaram todo o povo, inclusive o próprio Jeremias, e foram embora para o Egito. Só abrindo um parênteses aqui. Para quem não sabe, Israel no passado havia sido escravo na terra do Egito. E Deus, através de Moisés e Arão, libertou Israel com grande poder da terra do Egito. Então, eu acredito que quando eles resolveram voltar para lá, isso teve um peso muito grande no coração de Deus. E com certeza isso o deixou muito irado e triste. Após voltarem para o Egito, Deus imediatamente deu uma nova palavra para o profeta Jeremias, que disse que o teu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria estender o seu domínio sobre o Egito, e que quem estivesse naquele lugar iria morrer ou ser levado cativo para a Babilônia. Ou seja, o mal que os judeus mais temiam veio sobre eles por terem desobedecido a Deus mais uma vez e descido às terras do Egito.
A história de hoje nos traz uma lição muito importante. O povo de Deus jamais deve retornar ao Egito, pois o Egito simboliza o tempo da escravidão. O Egito, para um cristão, pode simbolizar o tempo em que ele vivia no mundo sob o domínio de Satanás. Pode ter certeza que se você escolher retornar ao Egito, você estará voltando para uma vida de escravidão e cativeiro, e na pior das hipóteses, você pode acabar morrendo longe de Deus e de Jesus. Por isso, jamais volte para o Egito. Fique em Jerusalém, no meio do povo de Deus. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like e compartilhe essa mensagem de Deus com mais alguém. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.